Senhor, fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar, porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Boa tarde a todos, para mais essa aula, para mais essa reflexão, mais esse bate-papo sobre um tema desse livro, um capítulo, o capítulo 18º do livro Conflitos Existenciais. E o tema hoje é coragem. Então, é um tema bastante persistente aí. Mas antes de a gente começar a aula de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos cerrar levemente os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades para o nosso crescimento. A Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro, por estar sempre presente nos nossos corações. Estamos envolvidos, estamos amparados, por amor desse nosso irmão mais velho, que não nos abandona nunca. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, hoje especialmente a Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângelos, por esse livro, pela oportunidade que nós estamos tendo de aprender um pouco mais, dissipar um pouco da nossa ignorância, ter a certeza que não estamos aqui por acaso, e é o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daquelas preocupações que fizeram parte do nosso dia, da nossa semana, e de corpo e alma, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com a nossa essência, com a espiritualidade que está à nossa volta, com um sentimento de gratidão, muito mais do que uma aula, muito mais do que uma reflexão, é um tratamento espiritual, onde temos a oportunidade de estarmos juntos, de uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, alunos, guardiões, amigos do plano maior, que nesse momento junte-se a nós para que possamos aprender um pouco mais, envolvidos pelo amor de Deus, amparados por Jesus e orientados pela doutrina espírita. Que assim seja.
Então, 18º capítulo, mas vamos entender, vamos ampliar um pouquinho mais, né, esse tema chamado coragem, né, que muitas vezes o que nos falta é exatamente isso. E a coragem, ela tem muito a ver com vontade, ela anda lado a lado com vontade. Ela não anda tanto lado a lado com o desejo. A coragem é algo do tempo presente. E coragem não é ausência de medo. Uma pessoa corajosa é aquela que não tem medo? Não, muito pelo contrário. Toda pessoa corajosa, ela tem medo. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o seguinte: coragem não é a ausência do medo. É a capacidade de enfrentar o medo. O medo é uma emoção natural, normal e sadia. É um sinal de alerta, tem a ver com o instinto de conservação. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão ou tomar uma atitude, eu preciso, de alguma forma, movimentar um outro tipo de energia. Quando eu tenho que sair do comodismo, quando eu quero me superar, quando eu quero fazer algo diferente, eu tenho que movimentar algo que eu tenho dúvidas. Então eu vou precisar do quê? De coragem. Então coragem é a capacidade que todos temos de enfrentar o medo. Não é a ausência do medo, é fazer apesar do medo. Porque veja, se nós temos um corpo animal e o medo faz parte das nossas reações naturais, então nós vamos sempre ter medo toda vez que eu enfrentar algo diferente, do mais simples ao mais complexo. Então o medo vai ser uma constante na minha vida, mas não é um medo que vai me bloquear, não é um medo que vai me impedir de crescer sobre qualquer área. Mas para isso eu tenho que movimentar uma qualidade chamada coragem. Aristóteles, né, da antiga Grécia, ele dizia o seguinte, quando se falava em coragem: é a primeira das qualidades humanas. Aristóteles, filósofo da antiga Grécia, é a primeira das qualidades humanas. Por quê? É uma qualidade. Um outro conceito, então, coragem é uma atitude? Coragem é uma atitude que já existe em mim, que já existe na minha estrutura cerebral, já existe, mas que eu preciso, de alguma forma, junto com a vontade, colocar em ação. Então, veja, mas quando eu ajo de uma forma temerária, isso não é coragem, isso é impulsividade. Quando uma pessoa toma uma atitude, ou reage de alguma forma, ou age de alguma forma, sem pensar, sem analisar, sem refletir, sem observar, isso não é coragem. Isso é temeridade, é o extremo. Coragem é o caminho do meio. Coragem é sempre o caminho entre a impulsividade. Às vezes nós como seres humanos, às vezes até por uma questão de orgulho também, às vezes tomamos decisões na base da impulsividade, da temeridade, sem pensar nas consequências, sem refletir o que está acontecendo. Isso não é coragem, por mais que alguém fale, você foi corajoso. Não, você não foi corajoso. Às vezes você foi um suicida indireto, inconsciente. Tanto que se numa situação extrema, se você perder a vida em função daquilo, você é considerado um suicida. A impulsividade, colocar a vida em risco, sem necessidade, se acontecer um fato ou uma situação e você vier perder a vida em função daquela atitude ou daquela decisão, você é recebido no plano espiritual como um suicida. Então isso é coragem? Não, isso é impulsividade, isso é orgulho, isso é arrogância, isso é uma série de situações, menos coragem. Então se de um lado eu tenho a impulsividade irrefletida, às vezes irracional, às vezes por outras razões, e o orgulho está no meio disso também, na outra ponta, no outro extremo, eu tenho algo que nós chamamos de covardia. E a covardia, ela tem dois conceitos, para quem não sabe, tem duas definições. A covardia é uma atitude que anda lado a lado com o medo, de mãozinha dada, e lado a lado com o conformismo.
Então, um dos conceitos sobre covardia é aquela pessoa que não toma atitude nenhuma, que não age de forma diferente. Ela fica sempre estagnada, sempre conformada naquela situação. Então, um conceito de covardia é uma atitude que anda lado a lado com o conformismo, aquela situação que já faz meses, ou anos, ou décadas, e a pessoa não toma uma atitude, não toma uma decisão, porque ela se conforma com aquele momento, com aquela aflição. O ser humano é o único ser que consegue conviver com a dor por décadas a fio, e acha que é normal isso. Não, não é normal, nunca foi. É comum se acostumar com a dor, se acostumar com uma situação ruim por anos a fio, por décadas a fio, e acha que isso é normal. Nunca foi e nunca vai ser. É comum. E por que eu não tomo uma decisão? O que está me faltando? Coragem. Então as pessoas passam às vezes uma vida inteira infeliz porque não tomam decisões. Simplesmente não tomam decisões. Das mais simples às mais complexas. E por outro lado também, covardia tem um outro conceito. Tem o conceito do conformismo e o medo, da acomodação. É uma pessoa covarde, mas também tem uma outra falta de coragem ou violência. Isso foi uma covardia. Vocês já ouviram falar esse conceito? Contra um ser vulnerável. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta. Todo ser vivo, nesse caso, que uma pessoa provoca uma violência, uma agressividade, também é caracterizado como covardia. Então, covardia tem dois conceitos, que é o extremo da coragem, ok? Ou eu não tomo nenhuma atitude porque eu estou acomodada, um comodismo, um vitimismo. O que é mais fácil? Reclamar ou agir? Mais fácil é reclamar. Vocês concordam ou não? É muito mais fácil você reclamar de tudo e de todos. Difícil é você ter uma ação positiva. Ter uma ação positiva, porque isso vai fazer com que você busque energias. É muito mais fácil, muito mais simples, muito mais cômodo reclamar. Será que ninguém está vendo que tem que fazer qualquer coisa? Ninguém, né? A pessoa não. Alguém tem que estar vendo. Sempre nós estamos terceirizando para que alguém resolva ou minimize a situação. Nunca eu. Isso chama-se covardia. E num segundo conceito, a covardia é uma violência, é uma agressividade que pode ser contra outro ser humano, num ponto de vulnerabilidade, ou mesmo contra um animal, ou mesmo contra uma planta, contra qualquer ser vivo. Isso é uma covardia, ou mesmo um patrimônio, um bem, uma pessoa quebra. Isso é uma covardia também. Então, covardia tem dois conceitos. Então, o que é coragem no meio disso? Entre a temeridade de um lado e a covardia. É o caminho do meio. É o caminho onde você vai tomar decisões pensadas, refletidas, analisadas. Você pode até ter errado a decisão. O problema não é esse. Tomei uma decisão e a decisão foi errada. Não tem problema nenhum. Nenhum. Absolutamente. Isso faz parte de um processo de aprendizado. Me equivoquei 10 vezes em relação àquela situação. Tem a 11ª, a 20ª, mas você vai aprendendo. Então, a coragem é um meio de caminho entre a impulsividade, orgulhosa muitas vezes, e aquela covardia, de um conformismo e às vezes de uma violência e agressão. E a coragem se adquire como? Como é que eu adquiro a coragem? Porque ela vai me gerar autoconsciência e segurança. São pequenos gestos, são pequenas atitudes, coisas relativamente simples. Mas à medida que eu vou assumindo responsabilidade, pequenas que sejam, não há problema nenhuma, o que vai acontecer? Com pequenos gestos, essa coragem, dentro da minha estrutura neurológica, existe uma área responsável pela coragem. Olha, interessante, a ciência já está nos dizendo isso. Como existe também, vocês já ouviram falar em outras aulas, o sequestro da amígdala. Uma amígdala
que tem a ver com os nossos instintos, que rouba, sequestra uma energia do lobo frontal, joga para o reptiliano e você se acomoda. Toda vez que eu saio da rotina, isso incomoda ou não incomoda? Incomoda. Já repararam ou não? Toda vez que eu tenho que sair da rotina, algo me incomoda. Me incomoda justamente para eu buscar outros caminhos, outras formas de fazer a mesma coisa. Mas o meu corpo animal não quer. A amígdala, ela gosta de rotina. Rotina significa segurança, mesmo que aquela situação seja desfavorável. Mas é uma reação fisiológica, é uma reação animal, é do meu corpo, que quer se manter vivo. Para se manter vivo, eu não preciso atrás de nada de diferente, eu preciso só manter meu instinto de sobrevivência. Entenderam? Então veja, quando eu trabalho a coragem, no nosso caso, como disse Aristóteles, é a nossa qualidade para crescer como ser humano. Eu preciso de coragem. Aliás, eu preciso de coragem para ser feliz. Não é para qualquer um. Eu preciso de coragem para ser feliz. Porque não é algo que vem de fora. É a coragem do autoenfrentamento. A doutrina espírita chega um momento das nossas vidas que você começa a olhar de uma forma um pouco diferente. Porque no primeiro momento, isso é normal, é comum que seja desse jeito. Nós entramos para a doutrina espírita. Chega um momento que a doutrina espírita entra em nós. E o que ela provoca quando ela entra em nós? Autoenfrentamento. Autoenfrentamento. Só que para eu me autoenfrentar, eu preciso de coragem. Então, o autoenfrentamento, eu preciso de coragem. Então, eu preciso de coragem para ser feliz? Sim, porque eu vou ter que sair de vários padrões, que muitas vezes não tem nada a ver comigo, vários padrões, para entender o que acontece dentro de mim, quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. O que é sucesso? Interessante isso, porque é relativo, isso não é absoluto. O que a mídia nos traz, o que o materialismo nos traz, é o poder e o dinheiro, não é isso? Uma pessoa de sucesso é alguém que tem poder, que tem dinheiro. Será? Será que todo mundo que tem poder e dinheiro é feliz? Nada contra isso, não é isso que eu quero colocar, ok? Então o sucesso, de repente, para o sucesso de uma pessoa é ter uma família, é sucesso. Para outra pessoa é viajar, é sucesso. Para outras pessoas é ter uma ONG que cuida de animais, é sucesso. Para uma outra pessoa é cozinhar, é sucesso. Deu para vocês entenderem onde eu quero chegar ou não? O sucesso é algo relativo, não é o que a mídia nos traz. Mas se você comprar aquele sucesso e se você não alcançar aquilo, o que vai acontecer? Você vai se sentir um fracassado. Dá prazer. Exato, tem que dar prazer. Então o Jackson está falando aqui, tem que nos dar prazer. E é relativo, não é absoluto. Por exemplo, consumismo. Nós temos uma questão do consumo, que é necessário, claro, e temos uma questão do consumismo. Qual é a diferença? Consumismo é o excesso, é o exagero, é o desperdício. O consumismo está muito relacionado ao exagero, ao excesso e ao desperdício. No mundo materialista e capitalista, o que eles vão incentivar? O consumismo. É ou não é? Porém tem um problema. Pessoas felizes não são consumistas. Casais felizes não são consumistas. Famílias felizes não são consumistas. Elas consomem, mas não são consumistas. E por que elas não são consumistas? A indústria farmacêutica odeia pessoas felizes. Claro, é evidente. Vocês concordam ou não? Porque ela vende um remédio para a sua felicidade. Se você já é feliz, você não compra. Então, quando alguém coloca lá o celular de última geração, com todo não sei o que lá, e atrela aquilo à felicidade, você fala, não preciso de um celular desse tipo para ser feliz.
Então, pessoas felizes não são consumistas. Casais felizes não são consumistas. Porque eles são felizes. Aonde eles estiverem, eles são felizes. Famílias felizes não são consumistas. Não quer dizer que não gostam de conforto, não é isso que eu quero dizer. Mas não ficam atrelados a um consumismo. Deu para você entender ou não? Não tem essa necessidade de ficar consumindo a toda hora, a todo momento. Aquela necessidade de ter que trocar de celular a cada 6 meses, de carro a todo ano, de casa não sei. Sabe, isso é um consumismo. Isso é um consumismo. Então, pessoas felizes não são consumistas. Para você entender isso, vai ter que ter a coragem de consumir, sim, de gostar de conforto, sim, claro, mas dentro do seu padrão, dentro daquilo que para você é mais satisfatório. Entenderam? Então, veja. Então, eu preciso de coragem para ser feliz. Coragem para ser feliz. Porque eu tenho que quebrar com padrões materialistas, padrões consumistas. E ser feliz não está no tripé dinheiro, beleza e poder. Não está nesse tripé. Ok? Já fizeram várias vezes essa experiência no mundo inteiro e perceberam que a tal felicidade não está nesse tripé. As pessoas que vão buscar o dinheiro, a hora que eu tiver X, serei feliz. Tem pessoas que têm 1000 vezes mais e nem por isso são. A hora que eu tiver a beleza dentro de um padrão, serei feliz. Pessoas que ultrapassaram, não chegaram. E às vezes o poder, e às vezes os três. Os três. E aí? Onde está essa tal de felicidade? Interessante isso. Nada contra isso, mas não é isso que traz felicidade. Então, quando eu falo, eu preciso ter coragem para ser feliz, eu preciso saber qual é o meu padrão. Será que eu sei qual que é o meu padrão? Ou eu estou comprando um padrão pronto? Eu estou comprando um padrão que não interessa para mim, mas que interessa para o materialismo, um consumismo, e se eu não tiver aquilo, eu serei visto de uma forma meio distorcida, isso machuca meu ego, aí eu vou lá e compro. Deu para você entender ou não? Então, quando se fala em coragem, no nosso caso, seres humanos, a maior coragem do ser humano hoje, pleno século XXI, é quebrar padrões que não tem nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Ele tem que entender o que para ele tem valor. O que para ele, o que o faz feliz. Então, se ele seguir o padrão do materialismo, do consumismo, está aqui, ó, dinheiro, beleza e poder. Esse é um padrão, onde se vende isso. Então, pessoas felizes não são consumistas. Se elas não são consumistas, elas não atendem a esse mercado. Entenderam ou não? Então, veja. Com pequenos gestos e assumindo responsabilidades, porque para assumir responsabilidade precisa de coragem ou não? Você precisa ter coragem para assumir responsabilidade. E com pequenos gestos. O que vai acontecendo com os pequenos gestos? Eles vão crescendo dentro de você. E você vai ampliando. E o universo vai devolvendo para você à medida que você vai oferecendo para o universo. Deu para você entender como funciona ou não? Então vamos lá. Transformação por disciplina é o primeiro estágio. O que é transformação por disciplina? Olha, eu não quero ser ético, mas se eu não for, eu serei punido. Vai doer no meu bolso o tamanho da multa. Então é melhor ser ético, fica mais barato. Isso é uma transformação por disciplina. Então, às vezes, sem querer julgar ninguém, nenhum povo, nenhuma cultura, nada. Quando nós olhamos países que consideramos super desenvolvidos na questão das leis, a minha pergunta é por disciplina ou é por naturalidade? Sem julgar ninguém. Eu tenho 30 câmeras olhando para mim, então eu tenho que andar certinho. Deu para você? Então quem olha de longe, nossa, ele anda certinho, mas eu ando certinho porque tem 30 câmeras olhando para mim. No nosso momento evolutivo é importante isso? Num planeta de provas e expiações, infelizmente, é uma realidade. Porque quando o ser humano, ele é ele? Quando que nós somos 100% nós?
quando que o ser humano ele é 100% a sua realidade? Quando ele está sozinho. Não é isso? Quando ele está num local, por exemplo, que ele percebe que ele está sozinho no local e ele não está sendo vigiado, nem observado, nem analisado. Então ele é o que ele é. Então se ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa honesta. Se ele não é uma pessoa honesta, ele não é uma pessoa. Então aquela frase antiga, né, que nós crescemos ouvindo falar assim, que a ocasião faz o ladrão. É o contrário. Nós ouvimos nessa sequência, mas é exatamente o contrário. O ladrão já existia, só estava esperando a ocasião. Mas crescemos ouvindo que a ocasião faz o ladrão. Não, não é, nunca fez. Porque uma pessoa honesta, ela é honesta sempre. Não é a ocasião que faz. Então, quando que nós somos 100% nós? Quando nós estamos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Às vezes quando nós estamos sozinhos na nossa casa, ou quando nós estamos sozinhos e temos a certeza que não estamos sendo vigiados, filmados, observados. Então você é o que você é, ok? Mas no planeta de provas e expiações, o início é esse. O início é esse. Transformação por disciplina. Por disciplina, ok? Depois de um estágio, começa uma transmutação. Olha que interessante, transformação, transmutação, por naturalidade. Então, num primeiro momento, você precisa de disciplina para ser honesto. Num segundo momento, você nem pensa nisso. Perceberam a diferença ou não? Entre transformação e transmutação? Então, você está sendo honesto porque existe um contexto. Num primeiro estágio, num primeiro momento. Num segundo momento, você está sendo honesto que você nem percebe que você está sendo honesto. Isso é uma transmutação por naturalidade. Por naturalidade. E como é que funciona isso? Primeiro estágio. Nós vamos adquirir as nossas virtudes por disciplina. Estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos rebeldes, delinquentes reencarnados. Somos delinquentes reencarnados. Né? Pode ser que tecnologicamente, intelectualmente avançamos, mas os nossos valores são iguaizinhos aos valores da Idade Média. Ainda amamos de forma possessiva, ainda somos agressivos na forma de falar, na forma de agir. Então, da Idade Média para cá, não evoluímos muito moralmente. O gráfico da evolução moral não cresceu muito de 500 anos para cá. Intelectualmente avançamos muito. Então nós ainda somos espíritos rebeldes, planeta de provas e expiações. Ainda o orgulho e o egoísmo é latente. É latente. Ainda a maior parte dos nossos interesses tem algo para nós. Existe um interesse pessoal atrás das nossas atitudes. Ainda é assim. Então, num primeiro estágio, a virtude vem por disciplina. Por disciplina. Porque o contexto quase que te obriga a ser daquela forma. Te obriga a ser. No fundo, você não quer ser. Você não quer ser ético. Mas o contexto está te obrigando a ser ético. Depois de muito tempo, os pontinhos aqui são um tempo, tá? Tempo. Tempo e vontade, através da neuroplasticidade autodirigida, o que é isso? A vontade. A força de vontade. A questão 909 do Livro dos Espíritos. Que vai fazer com que, se eu tiver vontade, mais tempo, mais o tempo, eu vou, por disciplina, isso aqui não está legal, por disciplina, me acostumando com aquela história, vou me acostumando, vou me adaptando, vou me adequando, vou me conformando com aquela história. Chega no momento, no segundo estágio, que aquela virtude já não é mais por disciplina, é por hábito. É por hábito, você já está fazendo, você está pouco preocupado com o externo, você já está fazendo, mas para isso é necessário um tempo relativamente longo, onde o fator tempo e o fator vontade vai se adaptando, vai se acostumando, vai te induzindo a agir daquela forma.
E toda vez que eu começo a me induzir com tempo e vontade, há toda uma alteração química, cerebral, que vai conformando o meu cérebro para agir daquele jeito. Lembra do cérebro como um processador de informação? O cérebro é um processador. A mente produz a informação, a mente, o espírito, a consciência. Mas quem processa a informação é o cérebro, através de impulsos. Então, o meu cérebro, depois de um tempo, a neuroplasticidade, neuro do neurônio, vai conformando o meu cérebro e eu passo para o segundo estágio. O segundo estágio é chamado hábito, depois de muita disciplina. Aí, depois de muita disciplina. Aí chega no terceiro estágio, você é a própria virtude e não percebe. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem uma frase que eu demorei um tempo para entender a frase. É uma frase bem antiga. Eu nunca tinha parado para refletir sobre a frase, analisar os pormenores da frase. Eu achava estranho até a estrutura da frase, que diz assim, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Não é isso? Conhece isso aí? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Aí você fica pensando, como que a direita não sabe o que a esquerda está fazendo se elas estão próximas, se elas estão ligadas, se elas estão sempre juntas? Como é que uma não sabe o que a outra está fazendo? Demorou para eu entender isso daí. Me aprofundando um pouco mais, pesquisando um pouco mais. Que a minha mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. É quando a direita nem ela sabe o que está fazendo. É tão inconsciente, é tão natural, que ela não pensa para fazer. Ela simplesmente faz. Se ela não pensa para fazer, ficou inconsciente. Ficou natural, ficou espontâneo. Se nem ela sabe o que está fazendo, a esquerda não vê. Entenderam? Que a sua esquerda não sabe o que é a direita. Mas para isso nem a direita tem que saber. Simplesmente é uma atitude inconsciente. Você é a própria virtude. Primeiro por disciplina, depois por hábito. Esse é um estágio. E o terceiro estágio, você passa a ser aquela própria atitude, porque a sua química cerebral produz reações, atitudes inconscientes. Inconsciente. E você não percebe. Aí que essa frase fez sentido. Chega um momento que a gente começa a agir sem pensar no externo. Sem pensar no externo. Não estamos nem um pouco preocupados com o externo. Aí tem uma historinha muito interessante que fala a diferença entre um filósofo e um sábio. Qual será a diferença entre um filósofo e um sábio? A história diz o seguinte: tinha um filósofo muito conhecido e ele tinha 2 discípulos na faixa dos seus 30 anos. 2 garotos que estavam com ele há mais de 10 anos estudando filosofia. Garotos muito aplicados, muito estudiosos, comprometidos, envolvidos, que amavam a filosofia. E o filósofo tinha vários alunos, mas esses 2 se destacavam muito, né? Pelo conhecimento, pelos estudos, eles sobressaíam frente a todos os outros alunos. Chegou um dia que o filósofo disse o seguinte para eles: se vocês continuarem com o mesmo comprometimento, com o mesmo envolvimento, com a mesma dedicação, daqui 30 dias eu vou levar vocês a conhecerem um sábio. Ele era filósofo. Um sábio. Passaram-se 30 dias. E os meninos continuaram do mesmo jeito. Então nós vamos sábado que vem conhecer um sábio. Esse sábio mora no alto de uma montanha. No pé da montanha é uma aldeia. E sábado é uma feira, o pé da montanha. Então vem gente de tudo quanto é lado, onde eles trocam todas as mercadorias. E é uma feira. Possivelmente a gente encontra ele lá, mas ele mora no alto da montanha. Ele fica pouco tempo ali. Ele mora no alto, ele mora isolado, o sábio. E eles foram. Chegou lá, uma feira. Aquela bagunça, aquela gritaria, um bicho para tudo quanto é lado. E eles viram um rapaz que estava carregando alguns animais. E entre eles tinha um porquinho.
obeso, perninha curta, tinha que subir uma ribanceira, e tinha chovido muito, então era barro, estava complicado ali. E o filósofo chega com os dois discípulos e vê a cena. E o menino batia no porquinho, machucava o porquinho e não saía do lugar. Aí chega um senhor, do nada, conversa com o menino e fala assim: eu posso carregar esse porquinho até lá em cima para você? Todo mundo riu, porque já era um senhor, talvez não aguentasse o peso, estrutura física, só me ajuda em colocar ele nas costas. Ele abaixou, colocou o porquinho nas costas e subiu. E levou. E os dois discípulos e o filósofo só olhando a cena, era uma feira. Ok. E subiram. Só que o filósofo disse: só que a gente tem que voltar antes de escurecer. E a gente volta no domingo. Ele sabe que nós vamos conversar com ele no sábado à tarde e voltaremos no domingo. Ele já está nos aguardando. Ótimo. E aí ficaram mais um tempo na feira, foram subindo. Ele morava num lugar muito complicado, muito difícil acesso, uma casinha lá. Chegaram lá, o filósofo e os dois meninos. E os meninos e o filósofo reconheceram que aquele velhinho que carregou o porco nas costas era o sábio. Não comentaram nada. Foram muito bem recebidos, ele fez um chá, ficaram conversando, e aí os meninos enchiam ele de perguntas, ele respondia todas as perguntas de uma forma simples, até porque ele era um sábio. O filósofo também ficava admirado de ver as respostas. Ficaram de voltar no domingo. Desceram, no domingo, voltaram. E continuaram as perguntas. E as respostas. No finalzinho da entrevista, um dos meninos falou assim: eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou: pode fazer, né? De tantas. Ele perguntou: por que você carregou o porquinho ontem nas costas? Aí o sábio olha para o menino: eu? Não, fui eu não. Acho que você está enganado. Aí um olha para o outro, claro que foi ele, né? Perguntou de novo: não, mas foi o senhor, certeza. Ele falou: certeza que não fui eu. Aí vai falar o quê, né? Ele já tinha respondido todas as perguntas. Aí terminou a entrevista, desceram a montanha. De repente, o filósofo começa a rir, do nada, junto com os dois meninos. Aí os meninos um olham para a cara do outro e falam assim: o sábio que não lembra o que fez, e o nosso filósofo rindo sozinho. Não é um bom sinal. Primeiro que o sábio não lembra o que ele fez, eu tenho certeza, e você também tem, que foi ele. E agora, o filósofo, nosso mestre, nosso professor, rindo só e dava gargalhada, sozinho. E agora, o que a gente faz? Aí deixou ele acabar de rir, aí perguntou: por que o senhor está rindo? Ele falou: ontem, se vocês tivessem me perguntado, porque o filósofo ia, na verdade, ajudar o menino lá com o porquinho, mas o sábio se antecipou. Porque eles viram o movimento do filósofo para ajudar na situação. Ele falou: quando vocês me viram no movimento para ajudar também no porquinho, mas o sábio entrou na frente e fez o serviço, por que um filósofo ajudaria? Porque a consciência do filósofo não permite perder uma oportunidade. A consciência do filósofo não permite perder uma oportunidade para ajudar alguém. Eu ajudaria por isso. Porque se eu não fizesse, eu estaria me culpando, me cobrando disso. Tanto que eu fui fazer, só não consegui porque aquele senhor entrou na frente, já colocou e já saiu andando. E aí ele falou: mas ele não lembra de ter feito. Ele falou: ele não lembra porque ele é um sábio. É inconsciente. É simplesmente inconsciente. Ele não lembra mesmo, literalmente falando. Ele lembra de todas as respostas, de todas as perguntas, mas um sábio jamais vai lembrar de um bem que ele faz. Por quê? Entenderam ou não? Então aquela atitude do sábio era uma atitude tão natural,
tão simples, tão fácil, por mais que houvesse uma necessidade física, um esforço, qualquer coisa, para ele é um ato inconsciente. O filósofo precisa pensar para fazer. O sábio não precisa pensar. O sábio é a própria virtude. Entenderam agora ou não com essa história? Então a pessoa sábia, ela simplesmente faz porque ela é a virtude. Ela não vai se lembrar do que tem feito. Então quando ele falou, não lembro, não lembra mesmo, literalmente falando. Não é que ele tinha esquecido o fato. Não, aquela atitude para ele era uma atitude, ele era a atitude. Ele era a atitude. Isso fica no inconsciente. Fica natural, fica espontânea, fica leve. Toda vez que eu tiver que pensar em fazer alguma coisa, é porque eu não sou um sábio. Se eu estiver na condição do filósofo, já está ótimo. Já está excelente. Não perder as oportunidades, porque se eu perco as oportunidades, a minha consciência vai cobrar. Porque aquilo não está em mim. Então eu tenho que aproveitar a disciplina e o hábito. Deu para você entender ou não? O filósofo está ainda na estrutura da disciplina e do hábito. O sábio não está mais na estrutura da disciplina e do hábito, porque ele já é o próprio hábito. Entenderam ou não? Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quando isso? Quando nem a direita sabe o que está fazendo. Não tem a consciência que está fazendo. Entenderam? É a mesma coisa se alguém chega para nós, por exemplo, e fala, nossa, você foi tão honesto ontem. Você fica pensando. Não fica com aquela cara de paisagem, como assim fui honesto ontem? É inconsciente, deu para vocês perceberem ou não? Que hora? Onde eu estava? O que eu estava fazendo? Entenderam a atitude do sábio? É essa. Então já existem algumas coisas dentro de nós, ainda bem, que já está na estrutura do sábio. Mas a maior parte ainda estamos por disciplina. Outra parte está por hábito. E uma pequena parte, que já é importante, claro, evidente, já somos a própria virtude. Entenderam? Então quando você fala, nossa, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Frei Damião, eles já vêm fazendo aquilo há séculos. Não começaram essa reencarnação. Eles já estão sendo trabalhados, treinados, eles já estão com isso dentro dele, que para nós isso é novidade. Para esses espíritos, faz no mínimo 500 anos, no mínimo, para ser pessimista. Já faz 500 anos que eles estão pensando, refletindo e analisando. Então, quando eles fazem, para eles não é sacrifício, para eles não é dificuldade, para eles é de uma naturalidade, de uma espontaneidade, de uma leveza que para nós é um absurdo. Para nós é um absurdo, para eles não. E por quê? Mas eles passaram por isso? Com certeza. Todos nós passaremos exatamente por esse caminho? Com certeza. O que muda então? É o tempo. Para alguns 100 anos, para outros 500 anos, para outros 1000 anos. Entenderam? O que muda é o tempo. Que você vai ser, você vai ser. Até porque existe algo no universo chamado determinismo divino, e o determinismo divino chama-se evolução. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós estamos evoluindo. Fato. Então Deus não nos perguntou se a gente queria evoluir. Ele colocou essa regra. Todos, absolutamente todos, estão em um processo evolutivo. Vai chegar um momento, em um planeta de provas e expiações, onde os espíritos vão ter uma dificuldade maior. Vai ser uma fase complicada, mas eles vão ultrapassar essa fase. Alguns vão aprender no primeiro milênio, os outros vão aprender no segundo milênio, os outros vão aprender no terceiro, nós no sexto. São 7, né? No sexto. No sexto, mas não tem problema. Não há problema nenhum, mas nós vamos aprender. Por quê? Tempo e espaço são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, quando se fala em coragem,
a gente vai entender que é a coragem de entender o que está acontecendo conosco. E olha que frase interessante. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. A simplicidade não é você ser simplista, não é isso. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Pessoas altamente sofisticadas, elas são simples, na forma de falar, na forma de agir. Não é que elas sejam simplistas, ignorantes, não é isso, nada disso. Mas elas são simples na forma de expressar, na forma de falar, na forma de agir. Então, o mais alto grau da sofisticação é a simplicidade. Porque isso é uma virtude. Tem a ver com humildade. Tem a ver com humildade. Simplicidade caminha lado a lado, de mãos dadas com a humildade. O que é a humildade? É a base de todas as virtudes. Existe uma sequência de virtudes. Uma sequência. Quando se estuda sobre o Sermão da Montanha, que são vários degraus, o primeiro degrau chama-se humildade. Ninguém vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto e sucessivamente, se você não entender o primeiro. Então, se eu quero evoluir como ser humano, primeiro degrau, aonde eu vou colocar meus pés? Na humildade. O universo se abre. O orgulho, o egoísmo, a arrogância fecha. Mas é na humildade que eu cresço. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus começa do primeiro degrau. Os humildes, ok? Vamos lá. Quando a gente fala sobre felicidade, é uma região do cérebro, chamado centro de Papez. Papez é um cientista que descobriu essa região do cérebro. E existem algumas situações onde você atinge o centro de Papez e aquilo gera uma sensação de felicidade. Tem a questão sexual, sim, claro, quando existe amor, com esse afeto, com esse carinho, com esse respeito. Existe uma aula que eu dou, fala neurofisiologia da sexualidade. Neurofisiologia da sexualidade. E você explica isso no centro de Papez. Além disso, o centro de Papez também é atingido por duas atitudes. Primeira, aprender. Aprender algo que eu não sei fazer. Me desafiar, ter a coragem de superar e aprender alguma coisa. Então, aprender é algo que preenche o nosso espírito, que nos faz pessoas felizes. Você está sempre aprendendo algo diferente. Sempre buscando algo novo. Essa é a primeira. E a segunda, autossuperação. Não é superar os outros. Se você conhecer o seu limite, vai saber que você pode um pouquinho mais. Vai se preparar, mas você vai avançar um pouquinho mais. Chama-se autossuperação. Isso enche o centro de Papez. A sensação é de felicidade. Só que para isso, para aprender e para autossuperar, eu preciso de coragem. Por isso que Aristóteles falava, é a primeira das qualidades humanas. Sem a coragem, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não desenvolvemos, nós não evoluímos. Então, coragem é um impulso que nós temos, que faz apesar do medo, não é a ausência do medo, é fazer apesar do medo. Aí você vai se superando, você vai evoluindo, você vai crescendo. A coragem moral, que é coragem moral? Porque tem a coragem material que você vai e faz, a coragem moral dispensa circunstâncias e posições relevantes. Vamos entender essa frase? A coragem moral dispensa, é completamente desnecessário, circunstâncias e posições relevantes. Vamos lá. Toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, é porque existe um problema. Entenderam ou não? Toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, é porque existe um problema dentro de mim. Pessoas felizes não precisam provar nada para ninguém. Entenderam? Eu não preciso ficar me preocupando com a opinião, com o julgamento.
Pessoas felizes não precisam provar. Então, toda vez que eu precisar provar alguma coisa para alguém, existe um problema de autoestima. Existe um problema muito sério de autoestima. Toda vez que frente a uma situação eu colocar excesso de elogios frente a uma pessoa ou uma situação, toda vez que eu colocar excesso de elogios, significa carência emocional. Toda vez frente a uma situação ou uma pessoa que eu não colocar nenhum elogio, é carência emocional. Olha que interessante. Então, o excesso de elogio é carência emocional. É como se eu estivesse chamando a atenção para mim. Excesso de elogio. Okay? Toda vez que frente a uma situação que tem que ser elogiada e valorizada, eu não elogiar nada, isso é carência emocional. É como se eu não desse o direito de ninguém me ferir. Então eu me mantenho distante, emocionalmente. Entenderam ou não? Então você vai num lugar maravilhoso, tudo arrumadinho, tudo certinho, e alguém pensa, tá, como é que foi lá? Tudo funciona. Entenderam? Um lugar maravilhoso, organizado, uma bela decoração, aí chega alguém para você e fala, mas como é que foi lá? Tudo funciona. Entenderam? Ou se você pega lá e coloca 15 elogios depois daquilo, também é um problema. Então, o excesso e a falta denota problema de autoestima. E o problema de autoestima tem tudo a ver com a coragem de se aceitar como é. Coloquei aqui, ó, aceitar como somos. Tem que ter coragem para isso, tá? Essa frase aqui tem que ter muita coragem. Aceitar como somos, no contexto em que estamos inseridos, é a melhor forma de viver. Vocês já repararam, somente redes sociais, televisão, algumas séries, que as pessoas que estão assistindo querem viver a vida do outro? Quer viver aquele personagem? Quer sentir aquelas emoções? Quer estar no mesmo lugar? Quer estar fazendo a mesma coisa? Veja. Então aquilo deixa de ser só uma distração necessária, mas você começa a projetar a sua vida, os seus anseios, as suas carências frente a um personagem. Então, a coragem de se aceitar como é, neste momento, dentro do contexto, tem que ter muita coragem. Mas é aí que começa a felicidade. Está num grupo. Sim. O grupo trabalha em prol de um trabalho. Sim. Vai falar, isso é carência. É, então vamos lá. Primeiro que nós temos que entender, pessoal, que num trabalho em grupo, ok? Primeiro que todo bem vem de Deus, começa por aí. Nós só somos canalizadores. É lógico que nós somos também ferramentas para que aquilo possa se materializar. Mas é a palavra nós. Quando você fala o eu, quando as pessoas se referem muito a ela, muito, você percebe um exagero, isso é carência emocional. Isso é que aparece, é um orgulho disfarçado, mas é uma carência. Estou chamando a atenção para mim. A palavra é nós. Quando nós estudamos a estrutura do amor, nós temos aí 3 níveis. O amor infantil, o amor adulto e o amor sábio. 3 níveis do amor. O amor infantil, pela própria palavra, né, uma criança é assim, naturalmente tem que ser assim, e não poderia ser diferente. Uma criança pequena, ela é egoísta? É. Precisa ser? Sim. Ela precisa ter todo mundo girando em torno dela? Claro. Ela ainda é dependente. Então, o amor infantil é quando você quer as pessoas girando em torno de você. No caso da criança, é natural, é normal e até saudável. Mas, no amor infantil, a palavra eu é muito forte. Estou sempre me referindo a mim, sempre chamando a atenção para mim. É como se eu sofresse do complexo do Sol, querendo todos os planetas girando em torno. Entenderam ou não? Então, o amor infantil é o eu. O amor adulto, a palavra predominante é nós. Amor adulto. O amor adulto é nós. Ok? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos realizando.
estamos todos juntos, ok? Então você percebe que você está colocando um contexto, que você faz parte, mas você está. Então isso é adulto, um amor adulto. Que não deixa de ser humildade. O amor adulto tem muito de humildade, porque você já reconhece o valor, a importância do outro, ou do grupo, né? Do outro ou do grupo. Então você faz parte de um grupo, e o resultado é do grupo, e o erro é do grupo, e o acerto é do grupo. É um grupo. Então isso é o amor adulto. No terceiro estágio, é o amor sábio. Você. Entenderam? Você. Então, o amor infantil, o amor adulto. O amor infantil, a palavra eu. O amor adulto, a palavra nós, adulto. E o terceiro estágio, que é o amor sábio. Você. Veja, olha que interessante. Você não está desconsiderando você. Em compensação, você está valorizando, você está elogiando, você está reforçando, você está... Veja, é o você. É o amor sábio. É exatamente o amor sábio. Nós, no nosso momento evolutivo, às vezes nós somos infantis. Sim ou não? Somos ou não somos? Às vezes parecemos crianças birrentas. Eu quero e faz o bico. Sim ou não? Às vezes a gente quer, faz o bico porque quer. Não é assim? Às vezes somos adultos. Somos. Às vezes somos sábios. Dependendo da relação, dependendo do contexto. Entenderam? Então nós, no nosso estágio, sobre alguns aspectos, nós somos infantis? Sim. Ok? Principalmente quando é a relação a dois, às vezes a gente faz, né, umas chantagens emocionais, né? Isso é pura infantilidade, mas faz parte. Às vezes, frente a um relacionamento, não exatamente de casal, é adulto, você entende a importância, a relevância, então é um nós. E às vezes você, relação por pais e filhos, né, a maioria pelo menos, você se doa tanto, que é o você. Quem aconteceu comigo várias vezes, eu tenho certeza que aconteceu com vocês que são pais e mães várias vezes também. Às vezes você sai para comprar alguma coisa para você, você não compra para você e compra para ele, se é uma criança. Entenderam você aí ou não? Você sai para comprar para você, mas você olha, não, vou comprar aquilo para tal pessoa ou para tal pessoa. Você esquece de você, é o amor adulto, o amor sábio. Entenderam ou não? Então nós, no nosso estágio, nós trabalhamos com os três. Infantil sobre alguns aspectos, adulto sobre outros, mas num grupo, por exemplo, Jackson, que você reforçou, é a palavra nós. Ela sempre tem que prevalecer. Numa casa espírita, no ambiente de trabalho, em um clube, onde você tiver pessoas trabalhando em conjunto, é a palavra nós. Nós realizamos isso, nós realizamos aquilo. Você está no contexto. Em algumas situações, a gente precisa trabalhar o você, que é o amor sábio. Entenderam ou não? Então, quando nós nos aceitamos como nós somos, hoje, neste momento, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Quando eu me aceito onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, da minha forma, do meu jeito, sempre querendo melhorar, claro, evidente. Isso é uma terapia de vida. Você não precisa provar nada para ninguém. Você consegue rir até das próprias falhas. Você ri de você mesmo de vez em quando. Porque olha que interessante. Quando a gente olha no macro, o que é olhar no macro? Somos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes encarnados, ok? Que é bastante. É bastante, mas nós temos 86 bilhões de neurônios na nossa cabeça. É a população mundial multiplicada por 10. E neurônios na nossa cabeça. Mas vamos lá. Somos mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes. Você fala, nossa, é bastante gente. Mas no planeta Terra, na condição humana,
entre encarnados e desencarnados, somos aproximadamente 30. A maior parte está no plano espiritual. 30 bilhões no planeta Terra. E no nosso sistema solar, quantos espíritos tem? E na nossa galáxia? Na condição humana. Ok? Então a gente começa a olhar no macro, fica meio assustador. E a gente vai se diminuindo, não é isso? O ser humano tem essa característica que ele fala, nossa, dentro desse todo, dessa quantidade de pessoas, encarnadas e desencarnadas, eu sou quase que insignificante dentro desse número. É um erro pensar dessa forma. Isso também é uma estratégia do orgulho. Esse raciocínio é um subproduto do orgulho. Mas se eu parar para pensar, aonde Deus me colocou, eu sou a pessoa mais importante do universo. Eu sou o plano A. Ele me colocou ali, hoje, porque Ele confia 100% em mim e Ele sabe que o que Ele precisa eu sou capaz de fazer. Entenderam? Não tem ninguém no universo que vai me substituir. Se eu não quiser, Ele vai por outro. Claro, porque o serviço, o trabalho, sempre alguém vai fazer. Sempre. Eu diria assim, ó, Allan Kardec é a doutrina espírita. A doutrina espírita não é Allan Kardec. Entenderam ou não? Até Kardec já tinha substituto quando foi fazer. Então, Allan Kardec é a doutrina espírita, mas a doutrina espírita não é Allan Kardec. Entenderam ou não? Não estou desvalorizando, mas é algo muito maior. Tinha o Leon Denis, que é o plano B, prontinho ali, ó, prontinho. Então nós temos o plano B? Temos o C, o D e o E. Mas nesse momento, aonde Deus nos colocou, nós somos o plano A. Ele confia 100% em nós, na nossa capacidade, na nossa limitação. Então o que eu estou fazendo hoje, dentro do contexto, eu sou o plano A de Deus. Eu sou o melhor espírito do universo para fazer o que eu estou fazendo. Eu sou insubstituível nesse sentido. Entenderam? Quem olha para isso é a humildade, não é o orgulho, é a autoestima. Então, para ter essa coragem, ó, essa coragem de ser feliz, eu preciso entender o que é felicidade. Primeiro, vamos entender a palavra felicidade. Se a gente começar a olhar qual é o significado estrutural das palavras, só o significado da palavra já nos explica muita coisa. Muita coisa. Do que ela é formada? A gente parece que as palavras apareceram por acaso. Não apareceram. Não apareceram. Okay? Então a palavra felicidade, ela vem do latim. É uma palavra de origem latina. Que significa o quê? Felicitas, felix, feliz. Felicitar, felix, feliz. Mas o que significa para nós isso? Olha, amamentar. Doar. Ó, fecundar, fertilizar. A palavra felicidade, qual é o significado? Fertilizar, fecundar, amamentar. Vocês percebem que é algo fora? Então felicidade é devolução. Felicidade não é você reter, é você dar, você compartilhar. Então felicidade é o quê? É dar e não receber. É um conceito de felicidade, é um conceito essencial. O fundamental é chegar ao essencial. Entenderam ou não? Então eu vou usar de algumas ferramentas, de algumas situações fundamentais. Por exemplo, o dinheiro é fundamental? É. Mas não é essencial. Ele me ajuda a chegar no essencial. O dinheiro, ele é fundamental. Mas ele vai me ajudar a chegar no essencial. Mas ele não é o essencial. Ele é o fundamental. Por exemplo, num relacionamento, o toque é fundamental. A troca é essencial. Entenderam ou não? O toque é fundamental, é bom, claro. E se a pessoa tiver 1000 quilômetros de distância? A troca acontece? Claro que acontece. É evidente que acontece. Então, o fundamental é chegar no essencial. O que é essencial? Então, felicidade é doar.
é compartilhar, fertilizar. O significado da palavra é fertilizar, é amamentar, é fecundar. Olha que interessante. É você produzir, você vai fazer que aquilo cresça dentro de você. É a história, eu já comentei com vocês, mas que vale a pena a gente estar recordando isso. Quando Deus nos criou, alguns bilhões de anos atrás, para ser a sua imagem e semelhança, ok? E Deus é uma força centrífuga. Nós somos uma força centrípeta. Centrífuga sai, ok? Centro para fora, centrípeta de fora para dentro. Essa é a nossa estrutura, só como uma analogia. Mas quando Deus nos criou há bilhões de anos atrás, a sua imagem e semelhança, Ele dividiu o nosso alimento essencial. Ele dividiu o nosso alimento essencial. Não estou falando do fundamental, estou falando do essencial. Como se fosse em 2 potes. 2 potes. Um pote, 70%. O outro pote, 30%. Vamos lá. O meu corpo físico, eu estou falando da máquina física agora, para ele trabalhar, para ele viver, para ele fazer todas as suas tarefas, ele precisa de um tipo de alimento. Sim ou não? Tudo que passar pelo sistema digestório, tudo que passar pelo sistema respiratório, produz a energia suficiente para que o meu corpo físico trabalhe, se movimente. Então ele vai consumir essa energia e vai transformar isso em movimento. Tá, o corpo físico eu já entendi. O corpo espiritual, que também é uma máquina, ele também precisa de alimento. Não é igual ao do corpo físico, porque a densidade é outra. Então ele capta, o corpo espiritual, ele capta o alimento que ele precisa através dos centros de força, da energia da lua, do sol, da terra. Então existem 7 centros de força, os principais, chamados de chakras, que captam as energias, transmutam e faz com que o corpo espiritual ou perispírito trabalhe. É o alimento do corpo espiritual. Entendi. Qual é o alimento da essência, do espírito? Que é imaterial, que não tem forma. Qual é o alimento da essência, da fagulha, da centelha, do self? Qual é o alimento? Ele é imaterial. Olha que interessante, é algo para a gente se pensar nisso. Então, ele se alimenta, a essência, o espírito, ele se alimenta de amor, ok? Ele se alimenta de amor. Porém, a proporção que Deus colocou é diferente. Ele colocou o alimento chamado amor em um pote de 70% e em um pote de 30%, dá 100%. O pote de receber é de 30%. O pote de doar é de 70%. O que significa isso? Se eu só quero receber, por mais que eu receba, aí vocês multiplicam tudo isso que vocês pensaram por 1000, tudo que vocês pensaram por 1000, sobre todos os aspectos, é 30%. Só cabe 30%. É um pote de receber, é 30%. Se você tem uma pessoa te amando, ou 100 pessoas te amando, é 30%. Se você tem uma casa, ou se você tem 100 casas, é 30%. O pote de receber é 30%. Precisamos, claro. Mas se eu só quiser receber, eu estarei sempre com fome. Sempre precisando de algo. Só que não cabe, é 30%. O copo de doar é 70%. Deus sabia que eu precisava receber, claro, mas eu precisava muito mais doar, mais do que o dobro. Então meu espírito se alimenta daquilo que eu... Entenderam felicidade? Felicidade está na capacidade de você doar, de você compartilhar. O que eu posso dizer que é meu? Tudo aquilo que eu posso dar para alguém. Tudo aquilo que eu posso oferecer para alguém, eu posso falar que é meu.
No mundo materialista, no mundo imediatista, consumista, o que as pessoas querem? Receber. Por mais que você receba, você será um eterno insatisfeito. Entenderam? Porque o vaso, o pote de receber, 30%. Por mais que o mundo te ofereça, só cabe 30%. O pote de doar, que é o 70%. Mas pode existir a possibilidade de eu não receber nada? Não. Não. Nem que se Deus precisasse colocar um cachorro do seu lado para lamber a tua cara, fica sossegado, ele vai pôr. Não é assim? A própria natureza nos ama. Então o pote de receber, eu nem preciso me preocupar tanto com ele. Porque naturalmente as coisas vão acontecer. Eu tenho que me preocupar com o copo de doar. Então felicidade é devolução. Felicidade é você se doar. Não é barganhar, não é... Não. Simplesmente você fazer por fazer. A oportunidade de fazer. A oportunidade de alimentar o meu espírito, a minha essência. Deus colocou nessa desproporção. Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança de alguém, do Criador, não é isso? Que doa. Simples ou não? Doa. Se eu sou a imagem e semelhança dele, doação. Então minha felicidade está na capacidade, na coragem, voltando o tempo, de se doar. Sem cobrar nada, tá? Sem cobrar. Por quê? Nós nos tornamos agiotas da emoção. Até nos doamos, mas cobramos juros exorbitantes. Nós até nos doamos, mas a gente cobra. Se não vier, eu cobro. Será que isso é doação ou não? Toda vez que eu cobro alguma coisa é porque eu não doei. Eu barganhei. Eu esperei o retorno. E aí a vida não retorna como eu quero. O que acontece? Eu me deprimo. Não é assim? Então eu fico magoado, eu fico ferido, eu fico machucado, porque eu fiz tanto e não voltou quase nada. Então você não fez. Você estava negociando alguma coisa que não veio na proporção. Então o ser humano, ele é conflituoso nesse sentido. Ele não entendeu a sua verdadeira destinação. E nós estamos na fase da gente começar aqui já, ó. Entender que virtude por hábito. Eu não preciso mais de virtude por disciplina. Eu já sei o que é certo e o que é errado. As leis de Deus estão na minha consciência. Eu posso errar? Eu posso me equivocar? Sim, sou ser humano. Mas as leis de Deus já estão dentro de mim. Eu não preciso me preocupar tanto no receber, mas eu preciso me preocupar muito mais em doar. Em doar meu tempo, em doar um sorriso, um abraço, uma cesta básica, não importa. Mas a minha essência divina é de doar. A felicidade está em fecundar, em fertilizar, em amamentar. Veja, você está gerando para fora de você algum valor, algum benefício. Aí vem a seguinte pergunta: na onde eu estou inserido? Na onde eu estou inserido? A pergunta que não pode calar. Eu estou sendo um agente facilitador, agregador ou o contrário? Quando as pessoas me procuram, quando as pessoas me buscam, independente de qualquer situação, eu estou facilitando, eu estou agregando, ou eu estou dificultando ou desagregando? É uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Como fazia Santo Agostinho no final do período, à noite. Nesse dia que passou, em ordem cronológica, desde o momento que eu acordei até agora, nesse momento, eu fui um agente agregador, facilitador ou não? Pai Carlos, como eu sou um sábio, eu nem percebi. Essa foi para fechar a aula. Sábio Jackson. Fala, Mário. Ok? Né? Perfeito. Ele perguntou como ele é um sábio, ele não precisa nem pensar nesses assuntos. Tá? Nosso companheiro sábio ali, ok? Sábio, que faz inconsciente, né? Natural, é espontâneo, nem percebe essas coisas, porque é tão natural, já vem há tantos milênios. Né?
Mas é exatamente isso que acontece. Porque cada vez que eu vou repensando isso, meu dia, o que eu vou fazendo com a minha química cerebral? Eu vou mudando a informação. Deu para você entender? Pensem, pessoal. Vou bater nessa tecla várias vezes, tá? Várias vezes. O cérebro é um processador de informações. Numa analogia mais simples. Vocês vão chegar na casa de vocês, vão pegar um vaso, vão colocar uma terra super fértil, e vão colocar uma semente para ver o que acontece. A terra vai perguntar que semente que é? Ela está preocupada com a semente? O que a terra vai fazer? Germinar. A função da terra é germinar. Ela não está perguntando que semente que é. É uma analogia. Nosso cérebro é uma terra fértil. Entenderam? Você coloca uma semente e ele muda toda uma estrutura imunológica, inclusive. Nós temos aproximadamente 60 trilhões de células no nosso corpo. E essa informação vai bater em cada célula. Mas não foi ele que produziu a informação. Ele é um processador de informações. Você coloca um impulso, a mente gera um impulso elétrico, que é uma energia, o cérebro pega essa energia, como acontece no computador, é a mesma coisa. A analogia é exatamente essa, ok? Ele processa a informação. E aí o programa começa a rodar em função da informação. Nosso corpo começa a rodar em função da informação. Entenderam? Existe todo um processo, uma química cerebral, porque quando é um objeto, é um impulso elétrico. Dar o significado por objeto é uma reação química. Então o nosso cérebro trabalha com algo chamado eletroquímico. Elétrico é o impulso, o reconhecimento do fato, do local, da pessoa, do objeto, mas o significado, o sentimento e as emoções envolvidas é uma reação química. Isso o nosso cérebro faz, mas a informação vem da mente, vem do espírito. Aí você coloca a informação e ele processa. Então toda vez que eu entendo que o meu cérebro começa a trabalhar, ele vai modificando alterações fisiológicas, mas para isso eu preciso de tempo batendo e a mesma informação batendo. Como é que o sábio se constrói como sábio? Jackson, por favor, a sua... Né? Porque ele não sabe, porque já esqueceu, entendeu? Então como é que um sábio chega na condição de sábio? Por que ele agiu sem pensar? Ele não pensou mesmo para fazer aquilo, é verdade. Ele catou, pôs e levou. Ele faria qualquer outra coisa. Ele nem pensou o que ele estava fazendo. Ele viu uma necessidade, foi lá, fez, acabou. Ele não registrou a informação. Ele nem perguntou sobre a informação. Aquilo já está dentro dele. Então o seu corpo e o seu cérebro, naquele momento, já estava com aquela informação. Ele não estava pensando nas consequências. Não estava pensando. Ele simplesmente foi e fez. Então o nosso cérebro, como uma máquina, ele vai gerir de alguma forma todo o nosso organismo, principalmente o sistema imunológico, baseado nas informações. Não adianta eu colocar uma informação por 5 minutos. Não. Eu preciso ficar batendo essa informação. No final do período eu vou pensar, vou refletir, vou analisar. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Vou pensar, vou refletir, vou analisar. E eu vou fazendo. Meu cérebro ele vai se conformando. Imagine os 86 bilhões de neurônios. Se eu colocasse eles um do ladinho do outro, numa linha indiana, né, numa fila indiana, vai daqui na Lua, 384 mil quilômetros, só para vocês terem uma ideia. Como eles são moldáveis, como eles são flexíveis, como eles são transformáveis, baseado no quê? Na informação. Na informação que ele colocar. Você colocou informação, ele começa a trabalhar em cima da informação. Então, um pensamento negativo, um pensamento positivo. Então, o pensamento é o quê? É a matéria exteriorizada da mente. É a matéria exteriorizada da mente. Pensamento, que é matéria. Para quem não sabe, pensamento é matéria. Dá para ser fotografado. Tem todas as características da matéria. E essa energia é transformada em outras e outras e outras energias.
Então, se eu falo a partir de hoje, coragem, na aula de hoje, eu preciso de coragem para mudar esse aspecto da minha vida. Eu preciso ter coragem para mexer naquilo. Eu não vou conseguir fazer isso de uma vez, mas eu posso passo a passo. Eu posso ir quebrando isso todo dia e mexendo com isso. Veja, eu vou assumindo responsabilidades. Eu vou conformando o meu cérebro. Eu vou sendo feliz. E aí eu tenho agora o conceito que felicidade, o conceito de felicidade é fertilizar, é amamentar, é produzir, e ao mesmo tempo sei que quanto mais eu faço isso para fora, mais eu alimento o meu espírito. Nas coisas que eu ofereço, mais feliz eu sou. Aí eu sou o quê? Um ser humano. A proposta é o ser humano. Então eu preciso ter coragem para ser humano. Precisa ter coragem para ser feliz. Tem que ter coragem para tomar atitudes. Pequenas. Às vezes até aparentemente insignificantes. Mas começa. E aos poucos seu cérebro e a sua máquina vai trabalhando em cima disso. Mas a coragem, como disse Aristóteles, é a primeira das virtudes. Então coragem é uma virtude. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Coragem. Semana que vem, vamos falar de um assunto. Espera aí que até pulou a coisa aqui. 19º, vamos falar sobre amor. Oxe. Ok? 19ª, o que é o amor? Nós vamos falar sobre esse assunto semana que vem, que é a 19ª aula. E já vou começar ela falando assim para vocês. O amor é inofendível. Fiquem com essa frase. O amor é inofendível. Para a gente pensar. Aí nós vamos explicar semana que vem essa frase. Ok? Eu vou fazer um encerramento. E vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, a esse ambiente, a essa casa, a todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, pelo acolhimento, pela oportunidade, pelo tratamento. A alegria de estarmos nesta reencarnação, assumindo esse compromisso de crescer como seres humanos, de dissipar um pouco da nossa ignorância, de ampliar os nossos horizontes, de ter a certeza que não estamos aqui por acaso, que Deus, Jesus e toda a espiritualidade superior conta com a nossa ajuda. Conta com o nosso abraço, com o nosso sorriso, em compartilhar, em minimizar, em agregar valores, em ser feliz. Se nós assumirmos essa responsabilidade de sermos felizes, com certeza, as pessoas que estão à nossa volta sentirão também essa energia, essa paz e essa alegria. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.